Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom, hoje iremos finalizar, certo? O volume 2, capítulo 14, né? Os Estados Unidos, espaço urbano e de consumo, ok? Página 118. Bom, a gente começa com os elementos gerais da população dos Estados Unidos, ou seja, como é a sua densidade demográfica dos Estados Unidos. Bom, pelo mapa, né, é possível notar que o país, embora populoso, apresenta sua população mal distribuída, com uma média de 34 habitantes por quilômetro quadrado. As cores, né, mais avermelhadas mostram a maior densidade demográfica, concentrada especialmente no Nordeste, enquanto as tonalidades, né, de verde indicam regiões com menor número de habitantes por área, certo? Então, quando a gente fala em habitantes, né, estamos falando da sua densidade demográfica. Eu separei aqui alguns países, certo? Os países mais populosos do mundo, os 10 primeiros, certo? Vejam aí que os Estados Unidos ele fica em terceiro lugar, certo? Em termos de população, certo? Índia e China, né, fica em primeiro e segundo lugar, o quarto com a Indonésia, o quinto Brasil, certo? O Brasil ele sempre fica em quinto lugar, tanto em extensão quanto em população. O sexto é o Paquistão, o sétimo Bangladesh, oitavo Nigéria, nono, veja aí que a Rússia, né, ela fica em nono lugar em termos de população, mas em extensão territorial ele é o maior país do mundo. E por último, né, o décimo fica com o Japão. E a relação da expectativa de vida, né, dos Estados Unidos é de 79,8 anos, certo? A população é predominantemente urbana, né? A taxa de fertilidade da mulher é de 1,8, né, por filho, e a taxa de crescimento populacional é de 0,81 ao ano, certo? Já a pirâmide etária dos Estados Unidos, como vocês podem observar aí na imagem, né, segundo o último censo, que foi realizado em 2010, sua população é predominantemente branca, certo? Com 79,8%, seguida por hispânicos, negros afro-americanos, os americanos asiáticos e entre outros, certo? Então, o census Bureau, né, que é a mais importante organização dos Estados Unidos para os estudos demográficos, sinalizou que nas próximas décadas o país terá um rápido crescimento, certo, da população de idosos e um grande incremento da diversidade étnica e racial. Então, segundo os dados, até 2043 a população branca, né, será a minoria, e na América do Norte, enquanto os negros e latinos constituirão a maioria, certo? Já o idioma, né, mesmo tendo como idioma principal, que é o inglês, os Estados Unidos possuem uma grande diversidade linguística, certo? Pois são presentes também, né, vários estados como o espanhol, o francês e em outros territórios dialetos nativos. Aumento da população latina e árabe. Bom, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande, né, migração latina para os Estados Unidos, concentrando-se principalmente no sul e oeste do país. Isso favoreceu o desenvolvimento, né, pleno da infraestrutura nessas regiões, aquecida pelo crescimento Sun do Belt, que foi o cinturão do Sol, que foi o assunto que a gente estudou anteriormente, né, os cinturões agrícolas. Já com o passar dos anos, né, essa imigração passou a ser cada vez maior, certo? Trazendo também imigrantes ilegais, né, a formação das periferias mais pobres e com poucos recursos contribuiu para o aumento da criminalidade, em especial como narcotráfico, certo? Vale lembrar também que os Estados Unidos são o país que mais recebe drogas no mundo, certo? E na América Latina é um dos maiores exportadores de drogas de origem natural, como a maconha e a cocaína.
Imigrantes islâmicos. Bom, a quantidade de imigrantes islâmicos, né, tem aumentado bastante desde os anos 2000, né, e segundo algumas pesquisas, pode ultrapassar atualmente 6 milhões de habitantes. Boa parte deles possui origem asiática, mas tem sido cada vez mais comum a prática da conversão religiosa e também tem ocorrido na Europa Ocidental. Segregação, preconceito e movimentos sociais. Quando a gente fala em segregação, está relacionado ao espaço urbano, certo? O espaço urbano dos Estados Unidos, né, ele foi marcado historicamente pela formação de espaços diferenciados, com vivências distintas. E esses espaços são divididos, né, destacados em três: os guetos, os subúrbios e as periferias. Vamos conhecer as características de cada uma. Guetos são geralmente espaços, né, segregados pela etnia e se conectam normalmente com os centros. São frequentes, né, os guetos de descendentes de europeus, afro-americanos, judeus e asiáticos. Parte desses guetos é construída por prédios padronizados, certo? Nos guetos afro-americanos é muito comum existir uma concentração maior da população mais pobre. Subúrbios são as regiões mais isoladas, certo, do centro, e geralmente são construídas por casas de médio a grande porte. Em alguns casos, por alguns prédios, certo? É bem comum apresentar maior concentração da população branca e de classe média e média alta. Já as periferias, né, são as regiões mais isoladas do espaço urbano e concentram normalmente uma população mais pobre, oriunda dos mais recentes, né, o êxodo e imigrantes de nações mais pobres. As megalópolis dos Estados Unidos. Vamos conhecer também as famosas megalópolis. Megalópolis corresponde a um conjunto de metrópoles, chamadas de conurbadas, cujas fronteiras, né, se integram, formando vários centros de poder econômico influentes na economia nacional e global. Os Estados Unidos possuem 3 megalópolis: Boston, Chips e Sansan. Mas antes de conhecer cada uma delas, para vocês entenderem melhor o que é conurbação, é uma área, certo, de grande extensão urbana formada por cidades e vilarejos que foram surgindo e se desenvolvendo um ao lado do outro, formando um só conjunto, ok? Bom, vamos conhecer as megalópolis. A gente começa com a primeira, com Boston, que é a primeira e ainda mais megalópole do mundo, abriga importantes centros financeiros e industriais. É uma mistura, né, de Boston e Washington, certo? Nessa área também, mesmo devido ao enfraquecimento do cinturão manufatureiro, agora o cinturão da ferrugem, a Boston possui grande poder econômico vinculado ao setor terciário e à bolsa de valores. Ela também agrega as metrópoles e regiões metropolitanas de Boston até Washington e também passa por Filadélfia e Nova York. Chips concentra importantes centros tecnológicos e indústrias de diferentes níveis, certo? Suas cidades possuem grande conexão com os distritos industriais e os tecnopolos. Integra também a região metropolitana de Toronto, no Canadá, sendo chamada também de megalópole dos Grandes Lagos. E a última, a Sansan, também conhecida como São Francisco, San Diego. É uma megalópole localizada na costa oeste, certo, que sofre grande influência do Cinturão do Sol. Nela estão concentrados diversos parques tecnológicos e empresas de nível global, certo? Segundo alguns geógrafos, a megalópole que já alcançou as metrópoles do noroeste do México também pode alcançar as do noroeste americano. A Sansan abriga as metrópoles e regiões metropolitanas de São Francisco, Los Angeles, San Diego e a mexicana Tijuana.
cidades mortas, como o caso de Detroit, certo? Com problemas desde a década de 1990, a cidade sofria com a imigração, né, que era cada vez maior, de habitantes da classe média alta do centro, para os subúrbios e outras cidades, e com o fechamento de algumas fábricas cuja tecnologia já estava ultrapassada. Então, com a crise de 2008, mais fábricas e empresas faliram. A população desempregada aumentou, tanto que aproximadamente 76 mil habitantes foram abandonados e mais de 30% da população se encontrava abaixo da linha de pobreza. Várias partes das cidades haviam sido queimadas, né, e saqueadas, ganhando finalmente em 2013 o status de falida e o apelido de cidade fantasma, como foi o caso de Detroit, que foi o berço do automobilismo, né, com a instalação da primeira fábrica Ford, e tem conseguido novos financiamentos e passado por estruturação, né, com a ajuda do governo federal e de bancos, certo? Diversos bancos, para ressuscitar essa cidade. Sociedade do consumo norte-americano, o famoso American Way of Life, né, que é o modo de vida americano, que tinha como principal objetivo estimular, né, o consumismo e alavancar a cultura de que, com bom esforço e trabalho duro, seria possível ter uma vida próspera, né, e alavancar o dito modo de vida, certo? Então, o estímulo do consumo também serviu para comparar o padrão de vida dos Estados Unidos com os de outros países socialistas, destacando também a União Soviética ao longo da Guerra Fria. Mesmo com a crise de 1929, esse modo de vida não foi abandonado, pelo contrário, foi exportado para outras nações capitalistas. Então, a amplitude da influência, né, a influência global do American Way of Life pode ser constatada no poder do cinema e dos seriados, normalmente produzidos em Hollywood, certo? E na Broadway também, certo? Na Broadway, estimulando o consumo de produtos específicos e criando novos conceitos de linguagens populares. Já no Brasil, esse padrão está muito vinculado às novelas, né, e os reality shows, que também influenciam novas modas de tendência de consumo. No entanto, o American Way of Life não se restringiu ao consumismo. Nos anos de 1990 a 2000, foi utilizado repetidamente pelo presidente George Bush como sistema a se defender e implantar em outras nações que contrariavam sua hegemonia, ligando diretamente a um conceito de democracia, liberdade e consumo. Bom, gente, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura e em seguida respondam os exercícios. Beijos e até a próxima aula.